Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos falar de uma coisa que cai direto na prova da OAB. Do que nós estamos falando? De penalidades para quem não comparecer na audiência. Muito bem, meus caros. Hoje nós vamos falar das penalidades de quem não comparecer na audiência. Só que para falar disso, nós temos que introduzir um costume que é rotineiro no processo de trabalho. De acordo com a CLT, as audiências elas são únicas, uma única audiência para rito ordinário ou até mesmo para o rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, regra geral. Rito ordinário, a CLT também diz que é a audiência una, uma audiência única. No entanto, pelo costume, a grande maioria dos juízes acaba fracionando as audiências. E no mínimo 3 audiências. A audiência de conciliação, a audiência de instrução ou prosseguimento e a audiência de julgamento. Senhores, sabendo disso, nós vamos para as penalidades de quem não comparecer na audiência. Qual a penalidade? A resposta mais correta é depende. Depende de qual audiência tu está perguntando. Então, cuidado com a regra geral do artigo 844 da CLT. O artigo 844 da CLT traz uma regra e aí a gente pensa, é uma regra absoluta. Não, cuidado, senhores, cuidado. O 844 diz, o não comparecimento do reclamante na audiência importa arquivamento. E o não comparecimento do reclamado nessa mesma audiência importa revelia e confissão quanto à matéria de fato. Beleza? Esta é a regra geral. Se eu sou reclamante e não compareci, arquivamento. Se eu sou reclamado e não compareci, revelia e confissão. Só que essa regra geral do 844, ela é para a audiência inaugural, ou também chamada audiência de conciliação. Aquela primeira audiência, quando as partes são chamadas para aquele primeiro contato. O reclamado é citado para vir ao processo, ele vai ter o primeiro contato ali na audiência, que é o prazo máximo para a entrega da defesa, e o reclamante já sai ali quando a juização sabendo ali da data da audiência. Essa audiência inicial, inaugural ou também de conciliação, se eu sou reclamante e não compareci, de acordo com o 844, a minha penalidade é arquivamento. No entanto, vamos supor, eu reclamante e a outra parte reclamado comparecem nessa audiência, nenhuma penalidade será aplicada. Ambas as partes compareceram. O juiz vai perguntar se existe uma possibilidade de acordo, as partes vão conversar e no final não teve nenhuma proposta, não teve possibilidade de acordo, não acordaram. Beleza. Entregue a defesa, o juiz vai encerrar aquela audiência e marcar uma nova audiência chamada de instrução ou de prosseguimento, onde o juiz já avisa para as partes, olha, saem daqui já intimadas para o dia tal, nós vamos fazer a nossa audiência de prosseguimento, onde eu quero colher as demais provas e quero os depoimentos pessoais de ambas as partes. As partes, sabendo disso, vão sair, vão ir para suas casas e tal, para sua empresa, e depois, no dia marcado para essa audiência de prosseguimento, se eu sou reclamante, não compareci, penalidade, arquivamento, negativo. Cuidado, não é mais o arquivamento. Como assim? Vem comigo, súmula 9 do TST. Súmula 9 do TST diz o seguinte, ausência do reclamante. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução, após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Volta aqui para mim. Ou seja, exatamente nessa situação. Teve a audiência inaugural, não teve acordo, foi juntada a defesa, tá tudo certo, o juiz marca uma nova audiência, intimando as partes para comparecerem, para prestarem seus depoimentos pessoais, e nessa audiência, eu, reclamante, não compareci. A súmula diz, nessa situação específica, tu não terá a penalidade de arquivamento. Só que a súmula não diz qual é a penalidade.
Para a gente saber qual é a penalidade, a gente vai ter que ir em outra súmula, a súmula 74, inciso 1º do TST. Essa súmula 74, inciso 1º do TST, ela vai dizer que aplica-se a confissão à parte que não comparecer na audiência. Ela não diz aplica-se a confissão ao reclamado que não comparecer, não. A parte, ou seja, reclamante ou reclamado. Qualquer uma das partes que não comparecer nessa audiência, que tem que fazer o seu depoimento pessoal, não comparecer, penalidade, confissão. Claro, não é aquela confissão real, que eu chegar lá e dizer eu admito tudo que a parte contrária falou. Não, não é isso. É uma confissão chamada confissão ficta, ou seja, uma presunção relativa de veracidade, evidentemente admitindo-se prova em sentido contrário, que nós vamos ver em um outro vídeo específico sobre a súmula 74 do TST. Mas para a gente saber aqui, a regra do 844, ela é uma regra exclusiva para a primeira audiência, a audiência de conciliação, embora a CLT não diga isso. A gente tem que estudar a CLT em conjunto com o entendimento jurisprudencial, em conjunto com as súmulas do TST. A súmula 9 diz que se tem uma nova audiência marcada para acolhimento dos depoimentos pessoais e eu, reclamante, não compareci, a minha penalidade não é mais arquivamento. A minha penalidade, de acordo com a súmula 74, vai ser confissão. Confissão ficta. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o mais breve possível será respondido. Um grande abraço e até a próxima.